falar sobre cardinalidade. O que seria isso? Uma palavra tão esquisita, mas é algo tão simples. A cardinalidade serve para definir o tipo de relacionamento entre as entidades. Então, ela é utilizada entre duas entidades para colocar o tipo. Existem duas notações para identificar a cardinalidade. Uma delas refere-se simplesmente ao valor máximo que a cardinalidade daquele relacionamento pode alcançar. E é gravada com o número 1, que representa um elemento daquela entidade, ou com a letra N, que representa muitos ou mais de um elemento da entidade. É esse tipo de modelo que nós vamos fazer as nossas aulas, os nossos exercícios. Então, como que funciona? Aqui temos duas entidades e a cardinalidade a gente coloca entre elas. Então, a gente deve sempre fazer a pergunta com cada, para pensar em cada um. Então, cada cliente possui quantas contas? A gente faz uma pergunta. E a gente responde. Lá vai ter um enunciado, um exercício, um estudo de caso, explicando esse tipo de relação. Sempre vai ter um estudo de caso baseado em alguma coisa que exista no mundo real, na qual funciona desta forma, para a gente poder se basear. Então, cada cliente possui quantas contas? Ele pode possuir mais de uma conta. Então, é N. Então, a gente responde e coloca o N do lado daquilo que a gente está perguntando. O N significa 2 ou mais. Tá? Pode ser 2, 5, 10, 15 ou vários. Agora, a gente tem que fazer a pergunta ao contrário. Cada conta é de quantos clientes? Cada conta é possuída por quantos clientes? Por apenas um. Então, eu respondo 1 e coloco o número 1 aqui. Então, existem vários tipos de cardinalidade que a gente vai estar vendo nos próximos slides. A outra forma é expressa com o número mínimo e máximo de ocorrências em um relacionamento. Esta outra forma, vocês vão achar bastante na internet, tá? Mas nós não vamos usar nesse formato aqui. Nesse caso, a sua anotação é 1 e N, 1,N, onde o primeiro número representa o número mínimo e o segundo o número máximo de ocorrências. Então, ficaria assim, ó. Aí tem aqui o sentido de leitura, a gente começa da esquerda para a direita, tá? Então, cada empregado, sempre com a palavra cada empregado ou cada item que a gente está lendo, porque denota como se fosse cada um, e é assim mesmo que a gente tem que pensar. Cada empregado pode trabalhar em quantas empresas? Ele pode trabalhar em, no mínimo uma e no máximo uma, por isso que tem 1,1, que é mínimo e máximo, tá? E na volta a gente também tem que fazer a pergunta, cada empresa pode trabalhar quantos empregados? No mínimo nenhum e no máximo vários, tá? Então é assim que funciona, porque uma empresa ela é obrigatória ter empregados? Ela é obrigada a ter funcionários? Talvez não, talvez na empresa só trabalhe o dono, ele consegue trabalhar sozinho, não precisa de nenhum empregado. Então, por isso que aqui colocamos no mínimo 0 e no máximo vários, que é o N. Vamos para o primeiro tipo de cardinalidade, que é a cardinalidade 1 para muitos, 1 para N. Nesse tipo de cardinalidade, a gente pode pensar aqui, eu coloquei dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, para a gente exemplificar. Cada ocorrência de A pode se associar a várias ocorrências de B. Então, por exemplo, o A1 ele está associado ao B1 e ao B2. Então, a ocorrência de A está associada a várias de B. Só que a volta não é verdadeira, porque para cada ocorrência de B só pode se associar a uma ocorrência de A. Então, o B1 só está associado ao A1. Ele não está associado a mais nenhum outro. O B2 também só está associado ao A1, não está associado mais a nenhum outro. Então, de A para B, pode ser vários, muitos, N. Mas de B para A, apenas um. Então, aqui já é a cardinalidade expressa no relacionamento, no modelo entidade de relacionamento, que é o que interessa para a gente, ó. Então, o relacionamento 1 para N indicam que uma ocorrência na entidade A pode estar relacionada a várias ocorrências na entidade B, no caso, cliente, e A, vendedor. No exemplo da figura, podemos verificar que cada vendedor atende quantos clientes? Vários, por isso que eu coloco N. E agora a pergunta é ao contrário. Cada cliente é atendido por quantos vendedores? 1. Então, eu coloco a cardinalidade 1. Então, aqui nós construímos um relacionamento 1 para N.
O relacionamento N para 1 é praticamente o inverso do anterior, tá? Então, cada ocorrência em A está associada a apenas um em B, porém, cada ocorrência no B pode estar associada a vários no A, N. Então, por isso que cada item no B, ó, o B1, está associado ao A1 e ao A2. Então, ele está associado a N. Porém, o A1 só está associado a apenas um, que é o B1. Vamos ver isso lá no modelo entidade de relacionamento, como vai ficar. O relacionamento N para 1, aqui a gente vai ver no modelo. Para cada ocorrência em A, está associada a uma ocorrência em B, e cada ocorrência em B está associada a várias ocorrências no A. Então, vamos fazer a leitura disso daqui. Para cada funcionário pertence a quantos departamentos dentro da empresa? Departamento é o departamento de administrativo, o recursos humanos, a logística, a TI. Então, para cada funcionário pertence a quantos departamentos? Um departamento. Cada funcionário trabalha em um departamento. Agora vamos fazer a pergunta voltando. Cada departamento pode pertencer quantos funcionários? Pode trabalhar quantos funcionários? Às vezes, na volta, o verbo que está aqui no meio não dá certo. A gente pode mudar, não tem problema. Na hora de fazer o pensamento, tá? Então, cada departamento tem quantos funcionários? Trabalham quantos funcionários? Pode trabalhar vários. Então, por isso que a gente tem o N ali para definir o funcionário. Então, o relacionamento N para 1 é o inverso do anterior. Porém, o funcionamento é igual. No relacionamento N para N, é o relacionamento muito para muitos, cada ocorrência em A pode estar associada a várias ocorrências em B e cada ocorrência em B pode estar associada a várias ocorrências em A. Então, temos o exemplo, o A1 está associado ao B1 e ao B2. E o B1 está associado ao A1 e ao A2. Então, é N para N. Então, como que fica isso na prática, aqui no modelo? Fica assim a pergunta. Cada cliente pode comprar quantos produtos? Vários produtos. Cada cliente pode comprar vários produtos numa loja. Pensando numa loja. Então, eu coloco N do lado do produtos. E agora a gente faz a pergunta voltando. Cada produto pode ser comprado por quantos clientes? Por vários clientes também. Então, a gente coloca N. Então, uma ocorrência em A e B sempre é a primeira entidade e a segunda entidade, né? Cada ocorrência em A está associada a várias ocorrências em B e cada ocorrência em B está associada a várias ocorrências em A. Esses N's e esses uns, mas para que existe isso, professora? Isso é muito importante na hora que a gente vai pegar esse diagrama e desse diagrama a gente vai gerar o banco de dados. Então, o N1, ele é fundamental para definir o relacionamento, definir a associação de chave primária, chave estrangeira, que é uma chave primária que vai de uma entidade para outra, para poder fazer o elo de ligação entre as duas entidades. Então, a cardinalidade é muito importante. O relacionamento N para N, ele tem uma característica especial. Ele também é chamado de relacionamento com campos. Por quê? Porque ali no verbo, que é o relacionamento dele, ali o compra, ele exige a inclusão de atributos, ou seja, é obrigatório a gente incluir algumas coisas nesse relacionamento. Uma das coisas seriam as chaves primárias das duas entidades. Então, ali na compra, a gente tem que colocar o atributo identificador do cliente e o atributo identificador do produto, que são as chaves primárias depois lá na implementação, tá? Mas aqui é o atributo identificador. Além dos atributos identificadores, podemos colocar outros atributos, por exemplo, na compra, o que tem a compra? Tá? A associação entre um cliente e um produto chama-se compra, gera-se uma compra. E essa compra, ela possui atributos dela própria, que seria a quantidade, o valor total da compra, o método de pagamento, a data que foi comprado, a hora. Então, essa compra, ela vai se tornar uma tabela do banco de dados, isso futuramente, quando eu ensinar vocês a pegar o diagrama e pegar esse diagrama, agora vamos fazer o banco? Vamos. Então, como que eu pego o desenho e transformo no banco de dados? Existe uma forma de fazer isso, que eu também vou ensinar para vocês. O relacionamento 1 para 1 é o mais simples, é aquele onde cada ocorrência em A relaciona-se apenas a uma ocorrência no B, e cada ocorrência no B relaciona-se a uma única ocorrência no A. Então, cada ocorrência no A só pode se associar a uma no B, apenas. E a volta também, é apenas uma. Como vai ficar isso no diagrama? Vamos ver agora. Então, aqui no diagrama entidade e relacionamento,
a gente tem aqui o funcionário com o departamento. Então, a gente vai perguntar: cada funcionário gerencia quantos departamentos? Então, cada funcionário vai gerenciar um único departamento. Então, a gente coloca um. E na volta, a gente vai fazer a pergunta também: cada departamento é gerenciado por quantos funcionários? Por apenas um. Então, a gente coloca um dos dois lados, que é um relacionamento 1 para 1. Pode haver alguns tipos de restrições. Aqui no caso, nos deparamos com uma restrição. Por exemplo, parece claro que um funcionário e um departamento se relacionam 1 para 1, mas e se perguntarmos, pode haver funcionário sem departamento associado? Este questionamento, no primeiro momento, pode parecer sem sentido, mas imagine uma situação em que os funcionários passam por treinamento e só são alocados em algum departamento depois que são avaliados e estão ok para começar a exercer a função. Então, eles não são funcionários? São, eles são funcionários. Só que, para deixar mais clara essa definição, é que existe o conceito de restrição, que expressa quais são o maior e o menor valor do relacionamento, que foi o que eu falei um pouquinho lá na frente. Então, aqui, a gente coloca a cardinalidade n para 1 para n, né? E a gente coloca embaixo a restrição, ó. Então, cada funcionário pertence a quantos departamentos? A um departamento. Só que, no mínimo, nenhum e no máximo um. Por quê? Aquele funcionário que está em treinamento, ele pode não estar pertencendo a nenhum departamento. Por isso que a gente põe no mínimo 0 e no máximo 1, quando houver essas restrições. E na volta, a gente também vai fazer a pergunta: cada departamento pode conter quantos funcionários? Cada departamento pode conter no mínimo um funcionário e no máximo vários. Por isso que aqui embaixo tem entre parênteses o 1, que é a quantidade mínima, vírgula n, que é a quantidade máxima. Então, vocês podem, quando houver restrição, podem desenhar desta forma. Aqui eu vou estar desenvolvendo um exercício para vocês verem como que faz. Eu vou fazer no Word. Quem tiver a opção de fazer no Word pode fazer. E quem não tiver, faz no caderno mesmo. Tranquilo, dá para fazer todo o diagrama com lápis e papel. Então, aqui um exemplo. Ó. Em uma clínica médica, armazenam-se os pacientes e os médicos no banco de dados. Cada médico atende vários pacientes e cada paciente pode ser atendido por vários médicos. Então, ele está falando aqui quanto, né? Quantidade, que é a cardinalidade. Então, a gente vai colocar médico, né? E paciente, que aqui são as entidades. E aqui no meio é o relacionamento. E tem que ser nesse losango, tem que ser desenhado deste formato, certinho assim. Então, atende. Então, a gente vai fazer a pergunta. Peraí, vamos diminuir aqui. Então, a gente vai fazer a perguntinha. Cada médico atende quantos pacientes? Tá falando aqui que cada médico atende vários pacientes. Então, eu vou colocar aqui o N, né? Cada médico atende. Quantos pacientes? Vários. E cada paciente pode ser atendido por vários médicos. Então, cada paciente pode ser atendido por vários médicos. Eu venho aqui e coloco vários. É um relacionamento N para N. Esse relacionamento pode gerar, vai ser gerado uma tabela. Então, ele precisa da chave do atributo identificador do médico e do atributo identificador do paciente, aqui nele. Por enquanto, vamos deixar assim, não tem problema, tá? Só para vocês entenderem que futuramente nós vamos trabalhar mais, assim, quando for N para N, vai ter esse caso especial aqui no meio, onde vai ter uma nova tabelinha aqui, uma nova entidade aqui no meio, mas pode deixar assim. Agora vamos fazer o de baixo. Seleciona tudo. Vamos fazer o de baixo. Em um hospital veterinário, armazenam-se o dono e o seu animal. Então, vamos colocar aqui dono e animal. E aqui o relacionamento deles é possui, o verbo de ação. Cada dono possui vários animais. Então, cada dono possui quantos animais? Vários. Aqui já está N. Então, já está certo. Porém, cada animal possui apenas um dono. Então, quantos donos? Um. Você vai colocar um aqui. Já está certinho o diagrama, tá? Então, a atividade dessa semana vocês vão realizar desta forma, ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo ou dos exercícios, podem fazer as perguntas nas postagens,
Pois a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, é a mesma coisa, as dúvidas são iguais. Para quem não quiser colocar nas postagens, coloque pelo chat que eu vou responder todos os tipos de perguntas, ok?